Olá, estamos aqui hoje no 6º episódio do Pode Suprir. E no mês de março, né, o mês que a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres, então nós temos hoje um podcast feminino e vamos falar um pouquinho sobre gestão feminina. Para isso, tenho aqui do meu lado a Carol, que já dispensa apresentações, porque ela já participou de outros, né, que vai me ajudar hoje um pouquinho. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito bem-vindas, meninas. Isso. E aí, eu tenho aqui a Luciana. Ela é bacharel em contábeis desde 2007 pelas faculdades Koch. Possui MBA em finanças e controladoria pela Barão de Mauá e atua na área desde o início da faculdade em 2004. Exerceu atividades em escritórios, auditoria, educação de ensino e, na Suprir, atua como contadora e é responsável pelo setor de contabilidade. Prazer, Lu. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar e contribuir um pouquinho da experiência do dia a dia. Muito bom. E temos aqui Daiana Martins, pós-graduada em Recursos Humanos, atuando na área há 19 anos, está na Suprir há 7 anos e hoje responde como gerente de RH. Bem-vinda, Dai. Obrigada, Karina. Fiquei super feliz com o convite, principalmente por ser um tema super bacana, né, nesse mês da mulher. Então, espero aí que a gente tenha um ótimo bate-papo aí a respeito. Para começar, vamos falar um pouquinho, vou começar com a Dai. Quem é a Dai fora da empresa? Bom, a Dai fora da empresa é a mãe da Dandara, sua amiga, dona de casa, parceira, adoro maratonar séries, amo música, adoro em show, festival de música. E estar com meus amigos é um momento, assim, de recarregar as energias. Isso, bom. E você, Lu? Eu sou mãe da Antonella, da Ariela, né, 6 anos e 4 anos, e dona de casa. Então, minha rotina depois, né, do expediente é cuidar das filhas, fazer tarefa de casa, organizar para o dia seguinte. Eu gosto também de alimentar meu lado espiritual, né? Gosto todos os dias de rezar o terço. Gosto também de praticar atividade física. Sempre gostei muito de fazer dança, balé jazz sapateado. Atualmente, por conta dos horários, eu não estou conseguindo. Então, eu fui mais pro lado do futevôlei agora. Então, 2 vezes na semana eu tento praticar atividade. E sou amiga, gosto também, né, de sair com meus amigos, de estar com a família. E essa é a rotina. Essa é a Lu. Faltou a parte da beleza aí. É verdade. Eu ainda agreguei, né, no dia a dia. E eu agreguei a consultoria de beleza. Então, eu atendo mulheres para elevar a autoestima, né? É bom a gente estar bem para conseguir passar para as pessoas, né? Ser referências, né? Então, tá me fazendo bem também, que depois que eu aprendi, né, a fazer maquiagem, a cuidar da pele, eu tô conseguindo levar isso para outras mulheres. Muito legal. Carol, fala um pouquinho de você também, fora da empresa. Bom, sou Carol. Pode contar a idade? Tenho 42 anos. Eu brinco que eu gosto mais de falar a idade da empresa do que a minha. É bem mais fácil falar da empresa. Tenho 2 filhas, a Isabela e a Clara, de 10 e 8 anos. Sou casada, vou completar 16 anos de casamento agora. Formada em economia. E aí já vou colocar aqui alguma pimentinha. Então, quando eu entrei na faculdade de economia, não era muito visto ainda, naquela época, faz tempo, como uma faculdade para mulheres. Temos colegas que desistiram da profissão, mas temos mulheres que estão muito bem posicionadas, muito felizes na carreira. Então, acho que isso já fica, né? Depende muito da pessoa também, né? Temos exemplos positivos e até negativos. Depois entrei na auditoria, que também era um ambiente que as mulheres ainda não estavam tão inseridas, mas participei na empresa que eu entrei como o primeiro grupo, a primeira turma, onde 50% era formado por homens e 50 mulheres, dos que estavam entrando. Na gestão, a gestão ainda era uma gestão feita por homens. Depois disso, fui para uma concessionária de rodovia e estou na Suprir desde 2011.
Gosto também, agora tenho praticado a corrida. É bom, muito importante a corrida. Então, naquela hora que você tá, né, prestes a perder o réu primário, corre, gente, a cabeça zero. E questão, né, tenho minhas metas, gosto de ler livro, tenho voltado um pouco mais para a questão da religiosidade, que acho que é importante, tentado ter um equilíbrio na vida. É isso aí. Eu percebi agora que eu sou a única mãe de menino aqui. Nossa, é verdade. Olha a importância, a responsabilidade de criar um filho não machista. Então, única mãe de menino, Davi. Sou mãe também, do Davizão. Também gosto de praticar. Tenho tentado praticar esportes, então faço tênis. Estou fazendo tênis, aprendendo tênis. Comecei agora, por influência do Davi. 2 vezes na semana. 3 vezes na semana academia. Olha. 5 horas da manhã. Que é o horário que dá certo. Gosto muito também de séries, livros. E tenho buscado bastante a religiosidade nos últimos tempos aí, que era o que faltava aí, tô buscando bastante. Muito bem. Trouxe aqui para vocês que a empresa Robert Half e o INSPER, eles fizeram uma pesquisa que chama Quebrando Mitos sobre Liderança e Gênero. Muito interessante a pesquisa, depois até o pessoal pode deixar embaixo aí do vídeo. Então, eles estudaram 2 grupos, grupos de liderados e que falavam qual era a percepção deles de ser liderado por uma mulher ou um homem, e grupos de líderes que falavam a percepção deles de ser líder mulher ou homem. E nessa pesquisa, concluindo assim, nem os liderados, nem os líderes viam muita diferença nisso. A grande diferença que eles encontraram foi que as mulheres se preocupam mais em ter o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, e também elas buscam menos por promoção. Então, essas foram as 2 grandes diferenças. O restante, muito igual. Porém, é algo que é muito discutido ainda hoje, né? Essa questão de liderança feminina versus liderança masculina. Por que vocês acham... Vamos lá, Lu. Por que você acha que a gente ainda discute muito sobre isso? Eu acho que a própria mulher cria esse tabu, assim, né? Por ter esse medo, né? De não achar que ela é capaz para exercer tal atividade. E a gente já acumula muitas funções no dia a dia, né? Então, assim, a responsabilidade dos filhos estão mais com as mulheres, a responsabilidade da casa está mais com as mulheres. E aí ela pensa, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, será que eu vou dar conta de assumir mais essa, né, na empresa? E eu acho que é um tabu que a gente cria. Então, assim, independente do gênero, eu acredito que todos têm a capacidade para desenvolver. Né? Independente se for em casa, se for no trabalho manual que a pessoa faz, ela tem capacidade. Eu acho que é a falta de acreditar na pessoa em si. Eu vejo isso. Concorda, Dé? Eu já acredito um pouco também sobre o preconceito ainda, né? A gente vê muitas empresas ainda com cargo de alta gestão, voltado a homens, questão salarial, ainda a gente vê uma diminuição quando é para mulheres, né? E essa discussão, eu acredito que a gente tem que dar continuidade para a gente tentar mudar isso, né? Então, vai depender da nossa união como mulheres, está mudando muita coisa hoje no mercado, muitas empresas já conseguem fazer um trabalho diferente aí, né, dando oportunidade para as mulheres, mas a discussão é necessária para a gente mudar o que a gente acompanha hoje desses preconceitos ainda que tem no cargo de gestão feminina. Posso completar? Eu acho que é muito importante o autoconhecimento, e a mulher, ela é muito boa nisso, né? E com isso acaba vindo uma autocobrança. Então, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou capaz o suficiente? Talvez o homem, ele se jogue mais, ele arrisque mais, se cobre menos. E talvez até se conheça menos. Mas a mulher, por se conhecer bem, ela às vezes ainda tem uma autocobrança muito forte.
né? Fico muitas vezes pensando nisso, porque a gente é uma mulher, ela normalmente ela se joga e se lança naquilo que ela tem muita certeza que vai dar certo. Pensa várias vezes ainda, né? Não faz pra errar, né? Faz para acertar. Tanto que quando a gente pergunta uma coisa pra uma mulher, normalmente a resposta dela é muito firme, né? Ela sabe muito bem o que ela quer. Então, talvez seja isso também, né? Eu acho que tem sim um ambiente, né? A gente vê, e o Brasil, inclusive, perdeu posições de acordo com a Forbes, né, na questão de equidade. Hoje ocupa a posição de número 70 no mundo em questão de equidade. Então, assim, a gente vê, com certeza, não é só um fator da mulher, não é um fator individual, é um fator ainda cultural, um fator ainda muito histórico. O ambiente tem ainda um peso muito importante, mas as mulheres, a gente tem o papel, acho, a missão de encorajar as mulheres, Isso. né? Inclusive, nessa pesquisa que eu citei, essa questão da mulher buscar menos por promoção é exatamente porque ela só vai buscar se ela realmente tiver total certeza que ela é capaz de realmente executar aquilo. Então, é por isso que ela acaba buscando menos, porque quando ela só vai se ela tem certeza. Diferente do homem que já se arrisca mais. Então faz muito sentido. Muito legal. Daí, teve muitos desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, desafios. O RH, ele é um pouco mais feminino, né? Mas tiveram desafios ao longo da carreira por ser mulher? Eu acredito que o maior desafio foi quando eu recebi o papel para fazer a liderança de uma equipe de 20 pessoas. E quando a gente é mais nova no mercado, o maior desafio é a gente passar credibilidade e confiança para a equipe, né? Então, eu acho que o trabalho do gestor, da liderança, é ele passar isso, né? A segurança para o colaborador, né? Trazer a equipe para o seu lado. Então, o início de carreira, eu acho que o maior desafio é esse. Aí a gente tem que se espelhar em lideranças ali para a gente pegar como referência, né? Como que eu vou ser um líder, como que eu vou me comportar e como que eu vou trazer o time para o meu lado. Então, o maior desafio, eu acredito que foi esse na carreira. Agora a Lu já é diferente, né, Lu? A Lu já vem de um ambiente onde tem mais homens do que mulher. E aí, muitos desafios? Muitos. Até em questão do ambiente, por ser mais masculino, né? Eu vejo assim, não dão tanta credibilidade para as mulheres, né? Então, o desafio maior que eu vejo ali na área contábil é você conseguir transmitir a informação, os dados, né, que a gente tem ali, sem deixar dúvidas, né? Porque se você tem algo errado, né, nos números, isso causa incredibilidade, assim, né? Então, a gente tem que ter uma postura, igual a Daya falou, né? Comentou, uma postura pra gente trazer a equipe pra nós, né? Mostrar que você sabe, que você domina o assunto e mostrar isso também para alta direção, né, que sejam homens ou mulheres, para mostrar essa credibilidade mesmo da informação. Então, o meu maior desafio é esse, trazer as pessoas, saber delegar mais também para a equipe e mostrar todo o resultado de forma transparente, né, para tomada de decisões. Conversando um pouquinho, eu acho que a gente comentou que não tem só uma questão de ser mulher. Mas aí piora quando você é uma mulher jovem, não é? É verdade. Aí o olhar fica indo um pouco pior, né? Sim, muito. Bom, vou entregar a idade aqui. Eu terminei, né, o colegial, entrei na faculdade com 18 anos, me formei jovem, né, com 22 anos já estava formada. Entrei na Suprir com 25, já com cargo de gestão. 6 meses, né? Carol confiou na minha pessoa, me deu a oportunidade, fez eu enxergar além, né, do que eu imaginava. E aí o desafio eu sempre tive a aparência muito juvenil, né? E a voz também. Então, levar as informações com a aparência e voz que eu tenho, não dava muita credibilidade. Então, eu precisei também mudar um pouco a minha postura, a forma de conversar, né, de conduzir. E isso a gente vai adquirindo ao longo da carreira, né? Já tem 14 anos que eu estou aqui.
Então, foi isso. Foi através de busca contínua de melhoria. Para mostrar que a aparência, né, mais juvenil não traz impacto ali no meu trabalho. Exatamente. Carol, você também vem, né, de um ambiente mais masculino, né, de lidar com muitos homens. Também era muito jovem quando começou. Também sentiu isso? Sim, também. Eu comecei a trabalhar com 18 anos, se não me engano, acho que com 18 anos, numa empresa que eu ia ter que viajar. E isso era muito comentado, inclusive, em família. Não vou dizer o nosso núcleo familiar ali, né, mais próximo. Os pais, não, de forma alguma. Nunca tiveram essa mentalidade. Mas ainda dentro da família, de amigos próximos, tinha aquele tipo de comentário. Mas você namora, você não gosta do seu namorado? Você vai viajar, mas você vai dar conta de viajar? Ou você vai deixar de estar com a sua família? Porque eu fui morar em outra cidade para trabalhar, para ir atrás de um sonho, de uma profissão. Mas depois, a hora que você quiser casar, ter filhos, como se a gente pudesse ter uma profissão antes de casar. Aí, né, antes de ter filhos, acho que a maternidade é bem impactante nisso. Aí você guarda aquela profissão, exerce a maternidade e depois você começa uma nova profissão, né? Eu pensava, mas não é bem isso que eu tô planejando. Eu tô planejando uma coisa que seja contínua, que tenha, né, um fluxo. Então, sim, eu acho que a idade, eu lembro de várias reuniões onde me foi perguntada a minha idade. E hoje eu comecei falando a idade, não foi de propósito, mas tenho orgulho, eu acho que a gente tem que se orgulhar da idade que tem, sempre. Mas a idade era uma coisa que em muitos momentos me preocupava. Quando me perguntavam sobre a minha idade, eu, no fundo, eu pensava, não estão acreditando em mim. E aí eu falava a minha idade e junto eu tinha que falar o meu currículo, gente, isso é um absurdo, né? Então você tem que falar a sua idade, então sou, né... Sou Carol, sou Carolina, tenho, sei lá, 20 anos. E ao mesmo tempo falar, não, mas olha, eu tenho formação nisso, eu já tenho experiência naquilo. Poxa, pra quê? Pra que esse pré-julgamento? Mas sim, isso aconteceu bastante. Participei de poucos processos seletivos, mas nos processos que eu participei, tinha perguntas do tipo, você... Quer ser mãe? Quer ser mãe? Você tem filho, vai deixar o filho namora? com quem? Exato, vai deixar o filho com quem? Então, isso sim aconteceu. Dai, você então do RH, né? Qual a percepção do RH em relação ao processo seletivo com mulheres? Olha, eu acredito que está mudando um pouco, a gente está conseguindo espaço no mercado de trabalho, porém, ainda temos algumas barreiras, né? Principalmente algumas áreas, né? Vocês vieram de áreas mais voltadas ao público masculino, né? Mas eu vejo algumas áreas, então áreas de TI, engenharia, logística, a gente percebe uma falta de profissionais femininos, né? Mas eu acho que é ainda questão do preconceito mesmo, ou falta de interesse das mulheres, às vezes participar, se capacitar, voltar de uma área dessa que é super bacana também. E hoje nos processos, por exemplo, hoje muitas empresas ainda olham a questão do sexo, né? Se é mulher, se é homem, né? Independente disso. E deixa de olhar as competências, né? Então, a gente busca hoje os candidatos, né? Olhando ali para o processo seletivo, a gente busca, olha um currículo, não olha a idade, não olha o gênero, nada disso. A gente está buscando as competências, a experiência da pessoa. Então, dentro do processo seletivo, a gente, como profissionais de RH, a gente hoje tem que tentar mudar essa visão nas empresas e buscar os candidatos voltados realmente a entrega ali dos requisitos do cargo. Ô Lu, você acha que a mulher tem algumas habilidades que ajudam na liderança? Muitas. A mulher tem mais empatia, eu vejo, né? A mulher, ela consegue olhar olho no olho. Eu acho que é por conta que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. A gente acho que colabora mais no departamento, né? Então, de repente a gente está conversando com um colega, ajudando, fazendo uma atividade já no computador, então a gente é multidisciplinar, né? Então, eu sinto isso, eu acho que a proximidade.
a mulher, ela tem mais proximidade com as pessoas, mais empatia. Ô Lu, eu até iria colocar, eu acho que a empatia e uma sensibilidade. A mulher, ela é muito perspicaz em perceber uma pessoa que tá bem, uma pessoa que não tá tão bem, Sim. né? Então, ela tá ali, às vezes, conduzindo uma reunião com um monte de metas, uma pauta longa, mas ela consegue pescar, né, essas situações, ela consegue entender como que cada um tá naquela reunião, né? Eu acho que tem isso sim Não sei também. se isso tem a ver muito com o instinto materno, né? Mesmo as pessoas que não têm filho, mas a gente já tem essa sensibilidade do cuidar, né? Então, a gente transfere isso para o ambiente de trabalho, natural, né? Então, aquele cuidado que eu tenho com as minhas filhas, eu vou ter também no meu ambiente, porque eu quero um pessoal bem, né? Trabalhando bem, saudável, né? Então, a gente consegue realmente perceber quando algo não tá indo muito legal. Eu ia falar também sobre a escutativa. Eu acho que é um dom também da mulher, né? Sim. Então, ela tem essa coisa de entender o outro lado, né? Que ela conhecer a equipe, né? Demonstrar segurança, né? O time precisa de uma certa segurança, principalmente hoje que a gente vive em um período pós-pandemia, né? Então, precisa ter isso e eu acredito que é o dom da mulher, né? Já vem, né? Para entender melhor, acolher essa pessoa, né? O acolhimento aí do time, eu acho que isso é muito nosso. O Dai, você falou um negócio que me fez refletir muito, né? Que a gente escolhe, a gente seleciona candidatos não pelo sexo, né? E nem mesmo pelas escolhas, pela aparência, pela idade. Isso é muito verdadeiro. Quem tá aqui sabe que isso é muito verdadeiro. A gente não tem cota e meta para contratação e nada. E depois a Dai vai trazer alguns índices aqui nossos. Mas eu acho que isso é tão importante, gente, é sair da pauta do feminismo, é sair da pauta de tudo que é minoritário também, de tudo que... E trazer isso com naturalidade. Trazer isso, a gente não tem que falar de pauta feminina para mulheres, a gente tem que falar de assuntos de mercado de trabalho com homens e mulheres. Porque senão a gente vai sempre estar num ambiente feminino só nós, isoladas, e não é isso que a gente quer a mulher inserida em qualquer ambiente que ela deseja estar. E traz a neutralidade, Traz a neutralidade. Traz ideias, complementos, né? A Isso. mulher e o homem, eles não pensam do mesmo jeito. Exato. Então, isso traz equilíbrio para a equipe. Isso traz equilíbrio, eu acho muito bom. Isso traz equilíbrio. Muito bom. Isso traz uma visão diferente, Sim. uma complementariedade, exatamente isso. Não só de gênero, mas também de idade e também de vivência, de raça. Troca de experiências. Isso é muito saudável para todo mundo. E é muito bacana as empresas que têm esse olhar para trabalhar a diversidade, não só no papel, porque muitas empresas têm a política, mas a política tá bonita, pendurada num quadrinho lá. Mas no dia a dia praticar, né, essa diversidade aí que contribui para o resultado e a produtividade de todos, né, do time. Exatamente. Todo ser humano é único, né? Então eu penso muito nisso. Na minha equipe eu tenho pessoas bem jovens e tenho também pessoas acima de 50 anos. Então eu olho cada um de forma individual. Exatamente. Aquela capacidade que a pessoa tem. Às vezes ela não pode ser tão boa numa atividade, mas ela é boa na outra. Então acho que esse é o diferencial também. E isso se equilibra, né? Isso se equilibra. Faz o time ser melhor. Sim. Exato. Às vezes você tem um jovem que ele tem mais habilidade tecnológica e você tem uma pessoa de uma idade um pouco maior, mas que ela não tem tanta habilidade tecnológica, mas ela tem outras competências de experiência muito mais avançada. E essa troca é muito boa, né? Sim. Saudável. Um ajuda o outro ali e a troca, esse equilíbrio fica muito bom. Não pensando só na mulher e homem, mas realmente eu acho que ter esse equilíbrio também de mulher e homem fica muito bom, né? Porque o ambiente ou só de mulher ou só de homem, às vezes não vai ter esse equilíbrio, né? Que é necessário. Muito bem. E aí, falando em equilíbrio, como a gente equilibrar a vida pessoal com o trabalho, como a gente coordenar tudo isso, não deixar que o trabalho atrapalhe a vida pessoal atrapalhe o trabalho. Dai, conta aí pra gente como que a gente faz. Acho que é o jogo de cintura que a gente tem que ter, né? Eu vejo muito que a mulher, a gente é sobrecarregada, né? Principalmente por questões domésticas, né? Eu acredito que é muito cultural, né? A demanda do trabalho ficar em cima da mulher. A gente precisa mudar isso, começar a compartilhar, né? Com parceiro, pedir ajuda, né? gente. Pedir ajuda, né?
que não é só a responsabilidade não é só nossa, né? Sim. Mas eu acredito muito no lado espiritual, acho que a gente tem que trabalhar muito isso internamente, a gente precisa ter o nosso momento, hoje eu vou ter o meu momento, né? Eu vou fazer um exercício, vou fazer uma leitura, eu vou sair, né? Ter esse momento só nosso, né? Para ter isso, para poder estar bem, né? No trabalho, no lado pessoal, com a família. Então, eu acho que acredito muito isso, né? Na questão do equilíbrio emocional que a gente tem que manter e sempre acreditar que nós somos capazes, né? Então, você se motivar diariamente, né? Com boas energias, né? A gente faz um trabalho aí voltado, esse jogo de cintura dos dois lados. Sim. Colocar na balança aí o lado profissional e o pessoal. Está em conjunto. E às vezes, né, gente, pra quem não assistiu outros podcasts, a Carol é minha irmã, quem não sabe. Mas em algumas conversas a gente fala um pouco sobre isso que a Lu também falou, né? Que às vezes também a mulher não pede ajuda, né? E é importante isso. É importante. Gente, eu até vou ser até um pouco mais crítica nisso. Não é nem só ajuda. Tem hora que ajuda. Tem hora, gente, que a pessoa não tá ajudando a gente, a pessoa tá fazendo o papel dela. Exatamente. Então, é saber pedir ajuda, sim, sempre. Ter essa, não sei se essa humildade ou essa coragem de pedir ajuda, porque às vezes é coragem, né? Porque às vezes você vai levar um não ali. E aí, como a mulher, ela se exige muito, ela não quer levar um não e aí ela não pede ajuda. Mas é pedir ajuda, mas é dividir realmente, é compartilhar a responsabilidade. É não querer abraçar o mundo, porque a gente tem muito isso, né? De abraçar o mundo, mas vale a pena abraçar o mundo? A gente vai dar conta de abraçar o mundo sozinho? Sim. Vale a pena abraçar o mundo se tiver um monte de bracinho para abraçar o mundo, senão não vai conseguir. Então eu acho que isso é muito importante, dividir a responsabilidade, fazer bem feito, porque a gente dividindo, a gente compartilhando, a gente vai fazer melhor aquele papel que é nosso, né? Sim, eu penso isso. Sim, com certeza. Sem se sobrecarregar, sem morrer na praia. E o equilíbrio, a Dai falou bastante do equilíbrio de se cuidar, né? Eu acho que a gente se cuidar, a gente também tá cuidando dos nossos filhos, né? Do outro, sim, né? A gente está aumentando a nossa longevidade, a gente está melhorando a nossa saúde mental para conseguir cuidar com mais condição dos filhos. Então, acho que é olhar por esse ângulo, não pelo ângulo da exigência, de que, poxa, eu tô tendo um tempo para mim, eu tô sendo egoísta, claro, que tudo com uma ponderação. Não, mas eu tô fazendo uma atividade física, para eu ter mais saúde, também pelo meu filho, pela minha família. Isso mesmo. Exatamente. Dai, qual o momento mais marcante da sua carreira? Bom, o momento mais marcante... Bom, teve 2 momentos, eu acho. Então, o que eu comentei anteriormente, que foi desafiador, né? Quando eu assumi uma liderança de 20 pessoas. Mas eu acredito que naquele momento foi muito gratificante pela minha carreira, porque eu tinha uma gestora que era mulher. Então, eu tive uma boa referência e um apoio muito grande aí nesse início de carreira. E eu tive, quando eu entrei na Suprir, uma ótima oportunidade também, eu acredito que foi desafiador também, que era implantar o RH na empresa, né, que a gente estruturou o RH aqui. Fico muito feliz, assim, de tudo que a gente conseguiu implantar, alguns processos muito bem desenhados, né. E então foi um momento que dá um pouquinho de medo, será que eu vou conseguir, né? É o nosso, né, da mulher, aquela coisa do medo, né? Mas foi muito bacana, aprendi muito e consegui colocar em prática... todas as ações voltadas à área, e isso foi muito gratificante para mim. Então, foi um momento que marcou mesmo. Foi o início de uma carreira que vem encaminhando ao longo do tempo. Muito bom. E você, Lu? Bom, eu tive também, acredito que 2 desafios. Primeiro, desde quando eu terminei a faculdade, né, eu tive cargos de assistente, analista. E quando eu entrei aqui, foi muito pouco tempo, 6 meses. Que eu mencionei, né, no início, que a Carol me deu a oportunidade, confiou no meu trabalho, viu que eu tinha muito potencial. E ela ofereceu, né, o cargo, então eu pensei, por que não assumir, né? E desde então, a Suprir vem crescendo, melhoramos muito processos, né, automatizamos muitas coisas. E agora o segundo desafio é o aumento, né, do quadro, né, da equipe que eu tenho, dos departamentos que eu tenho. Então, atualmente, né, a contabilidade, fiscal, faturamento, e estamos, né, em andamento com a controladoria.
E são áreas diferentes, mas interligadas. E são pessoas que cada um exerce numa área. Então, é ter também, né, esse jogo de cintura para conseguir conduzir todas as áreas. Então, esse está sendo o desafio no momento. Mas é bom, né? Muito bom. Trabalhar com desafio é ótimo. Dá uma energia. Dá energia. E aí, Carol, maior desafio? Sem chorar. Sem chorar. O maior desafio Eu já sei. Já sabe. Eu tinha participado de empresas das quais eu tenho muito orgulho, assim, fui muito feliz nas 2 empresas anteriores, mas eu não podia trabalhar, nós crescemos sabendo que o pai tinha uma empresa e a gente não podia trabalhar na empresa do pai. Então foi uma coisa que eu realmente não coloquei nos meus planos, não coloquei na minha vida, nos meus sonhos. Eu realmente fiz economia para seguir uma carreira em economia, mas não pensava em trabalhar. E quando meu pai, na época o sócio, me chamaram para vir trabalhar na Suprir, sem dúvida nenhuma foi o momento mais difícil da minha carreira. Eu estava muito bem, estava muito feliz onde eu estava, tinha planos para um médio prazo, pelo menos, não cogitava sair de lá. E estava voltando de férias, inclusive cheia de energia, a todo vapor. E esse foi o momento mais difícil, porque eu sabia que eu ia ter que conciliar a questão profissional e com todas as expectativas e tudo mais. Ao mesmo tempo, sob o olhar de um gestor pai. E ao mesmo tempo conciliar isso com a família. E o meu maior medo, por incrível que pareça, era... Eu tinha e tenho muito orgulho do meu pai e do nosso pai. E quanto mais eu vivo, mais orgulho eu tenho. E aí eu tinha um medo grande de, no dia a dia, trabalhando junto, tudo isso mudar. É uma coisa louca, mas eu tinha muito medo disso. De mudar a percepção, de mudar aquela admiração que eu tinha, era o meu maior ídolo, até hoje. Então, meu medo maior era isso, de perder isso, de deixá-lo de ver como meu pai. E deu tudo certo, Deus sabe o que faz. Foram anos, a gente não trabalhou tanto tempo junto, porque passou um tempo ele adoeceu e veio a falecer, mas o pouco tempo que a gente trabalhou muito, eu aprendi demais com ele. Tive mais orgulho ainda, né? Então, não só não mudou, não acabou aquela imagem que eu tinha como melhorou muito, o orgulho aumentou demais. E, enfim, deu tudo certo, mas foi um momento difícil. E foi meu momento de maior dúvida na vida, inclusive, né? Não só profissional. Não chorei, mas tremi a voz. Dai, vamos contar um pouquinho como é a presença feminina na Suprir? Vamos. Você trouxe aí os dados que a gente tem. Eu tenho muito orgulho, assim, da gente olhar, né, para a história da Suprir, né, e o quanto a gente consegue evoluir a cada ano, a cada dia, né. E a gente pensando aí nas mulheres, né, então não é um assunto de pauta atual, a gente já vem trabalhando isso daí há um tempo, né, então a nossa equipe da logística, que é a demanda onde eram só homens, em outubro de 2019, a gente colocou mulheres na operação, né? E no início a gente falou assim, nossa, como que vai ser, né? Equipe só de homens, né? E aí a gente colocou e foi muito positivo, né? A gente trouxe as mulheres e a gente viu melhoria nos processos, diminuiu erros, então a gente viu organização, ambiente mais organizado, então a gente viu o quanto que não só das mulheres, mas juntar, mesclar, né, esse público, né, contribuiu muito aí para essa área. Além disso, a gente vivencia diariamente, né, o processo da inclusão da mulher aqui. Então, nossas diretoras, né, vocês, né, nós temos 3 diretores, 2 são mulheres, né, então já começa na autodireção, né, a gente trabalhar com as mulheres. Nosso time de gestores, 50% são mulheres, né, até no processo seletivo, é o que a gente comentou antes, né? Então a gente olha um currículo, a gente não está olhando para o gênero, né? A gente olha a experiência dela, né? E isso não fica muito fora do que a gente também tem de números hoje. Então, no administrativo, é 65% de mulheres, a área comercial é 66% de mulheres, então a gente está
a gente carrega isso na veia há E é bom mencionar que já. a gente não tem diferença salarial, né? Não, Então, não temos diferença salarial. para nós não importa, o importante é a capacidade Exatamente. mesmo, né? Que, aliás, né, Não faz nem sentido. não faz nem sentido, Não. mas Não. acho nesses tempos, né, não consigo entender um negócio assim. Gente, mas vou trazer um outro dado que é intrigante. Nós estamos, esse dado é de 2024, na pesquisa nós estamos há 134 anos para alcançar a equidade de gênero. Nossa. Tem muito chão É muito. para ser trilhado. É muito. Então, assim, eu acho que nós realmente temos que ter muito orgulho de estarmos numa empresa onde isso não, né, onde essa equidade já existe, o ambiente já é convidativo para todos, ele é propício para todos, mas não é uma amostra da realidade, infelizmente. Então, acho que a gente tem muita responsabilidade ainda para encurtar esse caminho, para que ele não seja 134, para que ele seja um tanto Menor, a menos. E quando a gente vê algumas empresas, às vezes a empresa multinacional, que a gente vê que ainda tem essa questão aí, a gente para pensar, nossa, existe ainda empresa Existe isso com ainda. essa mentalidade, né? Então é uma coisa de louco. E às vezes, e não é só na vaga divulgada, né, que coloca lá no anúncio. Às vezes a vaga não fala Isso. o gênero, mas você Sim. sabe que você olha pro quadro da empresa e você só vê na liderança homens. Né? Isso mesmo, verdade. então temos Estamos muito ainda bem, para fazer. Estamos estamos bem. bem. E agora posso Então, falar de mais um pode. orgulho? Conta aí. Adoro. Vou contar uma coisa que você outro dia também comentou, que vem do nosso pai. Isso mostra que é uma questão de valores, que é uma questão de cultura, que é uma questão de ter a mente aberta para isso, né? Então, nós temos hoje uma pessoa na equipe que ela retornou para Suprir, mas ela tinha passado por uma experiência no início da carreira dela na Suprir. E ela contou que quando ela engravidou e ela foi contar pro gestor dela, que no caso era nosso pai, que ela foi contar tremendo Com que ela medo. estava grávida, com medo, e que ela foi muito bem recebida, e que ela ganhou um abraço, e que ela... ele ficou emocionado e ele desejou que Deus cuidasse do nenê dela e que era uma notícia maravilhosa. Então é muito, muito motivo, assim, um grande motivo de orgulho, é muito satisfatório pra gente ver que a gente, na verdade, não tá fazendo a diferença, a gente tá só trazendo esse legado. Trazendo a Exatamente. cultura, né? Que ele Trazendo essa implantou. cultura, são valores que estão presentes na gente desde a nossa formação. Então, talvez por isso hoje a gente tenha esse índice que é tão gostoso de ver, dos 50%, mas que na verdade isso vem de base. E são anos construindo essa Suprir. Essa Suprir não está sendo construída agora. E a colaboradora, quando ela vem falar da gravidez, né, a gente recebe com acolhimento, a gente sabe que é um momento tenso. Eu passei na minha gravidez, quando eu fui falar pra diretora que eu estava grávida, com medo, com receio. E hoje, assim, eu tenho certeza, as gestantes, depois que tem o filho, que vai voltar da licença maternidade, elas não têm aquele medo. Nossa, será que eu vou voltar e ser mandada embora? Eu tenho certeza que aqui na Suprir a gente não tem isso. Mas por quê? Porque a gente tem esse legado do pai de vocês, né? Desse cultural, acolhimento desde o início aí da gestação. Exatamente. Tanto é que no setor contábil, né? A O minha índice pausa. de natalidade é altíssimo. O bom é que a gente né, planeja. Planejada, pausa. uma após a outra. Volta uma, outra sai. Mas esse acontecido daí que a Carol falou que a gente conversou, porque uma colaboradora veio me contar que estava grávida, e ela veio me contar, e eu percebi nela que ela veio me contar com medo. E aí, na hora que ela começou a falar, do jeito que ela veio, eu achei que ela fosse me dar uma notícia ruim. E aí, a hora que ela falou, eu falei, nossa, mas isso é muito bom, parabéns, né? E aí, quando eu reagi dessa forma, eu vi que eu desmontei, assim, porque deu aquele alívio nela. E aí, quando terminou a conversa, que ela saiu, e aí eu fui conversar com essa outra colaboradora, e eu falei, nossa, ela veio com medo, né? Mas era uma notícia tão boa. E aí foi que ela me contou isso, do meu pai e tal, né? E eu nem sabia da história, mas é algo que vem já dos valores. Dos valores. Né? É algo que vem dos valores, por isso que é tão importante os valores. Muito bom. Mais alguma coisa, assim, que vocês queiram colocar, que vocês lembram, Carol? Não, eu só acho isso. Acho que a gente tem esse papel, sim, de promover a equidade,
não só de gênero, né, mas o ambiente da diversidade, acho que tem que ser um compromisso de todos nós. Acho que somos privilegiadas por estarmos numa empresa onde a diversidade ela é muito tranquila, ela é uma realidade, ela é muito natural, mas eu acho que a gente tem esse compromisso. Então, acho que crescer nossos filhos, fortalecer nossos filhos, para que também eles tragam dentro deles esses bons valores, para que eles olhem para cada um com individualidade, vendo o valor dos outros e tirando o respeito e tirando essa pauta do feminismo em si, né? Eu acho que não é isso, né? Não é ter um discurso de minoria, não é ter um discurso de vitimização, não é isso, pelo contrário, acho que é do encorajamento, é de mostrar que não existe profissão de homem e de mulher, não existe carreira de homem e de mulher, não existe esporte de homem e de mulher. Né? E essa questão de idade, acho que foi bem bacana que você comentou, porque a gente tem colaborador, assim, nossa faixa etária são todas, São todas. E a gente tem colaborador que já chegou em mim e falou assim, Daiana, eu achei que eu nunca passaria numa entrevista, porque a pessoa tem mais de 50 anos, né? Então, a gente sabe que o mercado hoje, para esse público também, restrito. Muitas empresas ainda, né, tem esse preconceito de, não vou trazer. E a gente o que importa é que a troca de experiência, né, vai ser o conjunto ali da entrega do time, né? Então, a gente gosta da variação ali das idades, né, da faixa etária, mesclar o público, isso é muito bom quando eles trazem pra gente essa satisfação. Então, gente, continua trazendo pro RH porque a gente adora. A gente fica feliz. Agora vem o desafio, perguntas do público. Nossa. Tem bastante. A primeira tá tão bonitinha, vou ler bem do jeitinho que ela colocou. Olá, meninas. Muito importante um episódio para falar sobre mulheres e principalmente sobre líderes mulheres. Infelizmente, ainda existem empresas que não enxergam a importância da liderança feminina e mantêm uma cultura que diferencia homens e mulheres. Na opinião de vocês, quais são os primeiros passos para transformar essa mentalidade dentro de uma organização? Pergunta da Mariana. Carol, quer responder? Nossa! Gente, não sei qual é o primeiro passo, nem o segundo, mas eu acho que primeiro é o desejo, é falar, eu quero realmente ter uma organização que tenha homens e mulheres tratados por suas competências e por suas qualidades. Então, acho que primeiro é o desejo. E isso ser genuíno, isso vir de dentro do coração mesmo, assim. E aí, depois disso, depois do desejo, eu acho que é promover isso, realmente criar esse ambiente, promover isso de maneira bem sustentável, vou dizer essa palavra, não vai ter jeito. De uma maneira que você cria o ambiente, que você cria as oportunidades, que você realmente tire o seu preconceito com relação a isso. Acho que você tem que se abrir mesmo. E fomentar esses valores. E não deixar que as pessoas que tenham valores diferentes disso, que tenham visão diferente disso, tomem ações sozinha, tomem decisão sozinha e estraguem tudo isso que você tem para construir. Porque eu acho que é uma questão de cultura, e a cultura ela leva muito tempo para ela ser consolidada. Então, acho que todo dia isso tem que ser fomentado, todo dia tem que ter reflexão. Estamos realmente criando isso? Estamos realmente nesse caminho? Talvez seja isso. Eu também o que vocês concordo. acham? Acho que grupos de discussões, trazer para mostrar para as organizações o quanto faz a diferença ali no dia a dia, né? Essa equipe de gestão ou de outros cargos também, que é super importante, né? E para o individual ali, para o profissional, ele sempre buscar a capacitação. Então, se ele está buscando algo, almejando um cargo que é mais voltado ao homem, né, mas qual que são as competências desse cargo, né? E eu lá buscar fazer a capacitação, né, treinamentos, cursos para eu se preparar para essa posição. Essa é ótima para você, Dai. Como vocês acham que a liderança feminina pode mudar a perspectiva de um processo ou uma operação dentro de uma empresa? Emílio que perguntou isso. Bom, a gente já falou bastante sobre isso, sobre equilíbrio emocional. Eu acho que a gestão feminina é um ponto principal, é esse, a empatia, o olhar para as pessoas, né? A gente sabe que cada liderado nosso, a gente tem que ter um olhar diferente, né? A gente faz a liderança de maneira diferente com cada indivíduo, né? Então, ter esse olhar, entender das qualidades, entender das dificuldades da pessoa.
Então, acho que esse é um ponto do lado feminino, que a gente tem um feeling, né? Tem aquele feeling pra gente trabalhar isso no time e conseguir fazer uma equipe redonda ali, com uma boa performance, com uma boa entrega, e sempre estar junto. Acho que a liderança principal, assim, aqui eu tô falando tanto feminino quanto masculino, é a gente trazer a segurança e entender e conhecer o nosso time. Acho que é isso que é muito importante aí. Posso fazer um adendo? A Day falou de um negócio muito importante, que é essa questão da liderança individualizada, né? Olhar cada um. E isso não quer dizer favoritismo, não é nada disso. É uma liderança adaptativa. É você entender que cada pessoa ela tem um nível de necessidade diferente do outro. Sim. E isso é muito importante. Isso faz a diferença num bom líder, né? Exatamente isso. Tem gente que você tem que ser direto. Você tem que dar meia volta ali até entender. Então, cada um, né, de uma maneira diferente, né? Um requer mais autonomia, outro já não gosta de tanta autonomia. Ele tá numa fase que ele ainda tá um pouco mais inseguro, ele precisa de um pouco mais de apoio. E aí é o estar junto que você vai conhecer essas pessoas e o jeitinho, o dia né? a dia. O dia a dia. Como mães de futuras mulheres, como vocês enxergam o futuro do mercado de trabalho para elas? É a Cláudia que perguntou isso aí. Cada uma vai ter que responder. Responde aí, Carol. Mãe de futuras mulheres. Mãe de futuras mulheres. Eu acho que a gente acho que vai estar mais fácil. Acho que a gente tem alguns anos aí pela frente. Mas eu acho que sempre lembrar de prepará-las para esse mundo e a gente tirar de dentro de casa essa diferenciação. Então, deixar que elas façam as escolhas delas sem influenciar, sem trazer preconceitos, sem trazer o nosso passado e os nossos traumas de passado, mas prepará-las, porque eu acho que se a gente falou ainda em 134 anos, elas vão passar por isso. E o Brasil ocupa a posição 70 na equidade, então assim, o Brasil não tá tão legal nisso. Não. Então elas ainda vão encontrar isso, ainda vão se deparar com isso. Mas eu concordo também com a Carol, acho que vai ser melhor para elas do que foi no início da nossa carreira, né? Com certeza. E nós somos espelhos, né, para elas, né? Então, o filho cresce, né, vendo se inspiram nisso. Se inspiram na postura dos pais, né? Então, acredito que essa parte elas vão conseguir dominar. E a tecnologia, acho que ajuda muito o avanço hoje, né? Vai estar muito mais fácil para elas, né? Mas e sempre dá força ali para falar, não, eu posso. Então, basta querer e ele lutar pelos objetivos, né? Sim, sempre com a coragem ali e a persistência. Concordo. Muito bom. Existe algum conselho que você gostaria de ter recebido no início da sua jornada como líder? Leandro perguntou isso. A Carol já falou que sim. Vai lá, Carol. Um conselho, talvez, um apoio, vou dizer. Seria o conselho de que, olha, você pode ser, porque eu me tornei líder antes de me tornar mãe, etc. Olha, você pode se tornar líder e depois exercer a maternidade, construir, né, o seu sonho de ter a sua família. Então, talvez eu gostaria de ter tido isso, de ter tido esse apoio, porque não é o que a gente pratica, né? Agora, isso no papel, né, pensando aí na questão da liderança feminina em si, eu acho que sim. Eu tive um apoio, né, no início da carreira como liderança, né, minha gestora era líder, eu admirava muito ela, mas acho que um conselho que a gente pode, assim, é a pessoa acreditar nela, né, nela, buscar sempre conhecimento, acho que conhecimento nunca é demais, né, sempre treinamentos, cursos, sempre buscar capacitação, né, e se preparar para os desafios e não ter medo. Acho que a gente tem que ir lá lutar. Ir com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Isso aí, vai com medo. É isso mesmo. E é isso aí, Lu, vai com medo? Vai com medo. Como gestoras, essa a gente já respondeu. É da Ana Carolina, mas a gente já respondeu. Como gestoras, como conseguem conciliar a carreira, os filhos e a casa? Então a gente já respondeu, Ana.
E agora essa é específica, olha, para a Luciana. Nossa. Ó, Lu, se prepara. Quais desafios você encontrou ao liderar um setor com maioria masculina? A Patrícia perguntou. Olha, obrigada pela pergunta, Patrícia. É desafiador realmente, né? Assim, eu acho que a firmeza, né? Eu acho a postura, né, não deixar misturar, porque assim, tem a questão, né, a gente não comentou isso, mas a questão às vezes do assédio, né, que as mulheres sofrem hoje em dia. Então, você sempre se impor, né, se você recebeu alguma brincadeira que não te agradou, você se impõe, olha, eu tô aqui profissionalmente. Então, eu acho que é ter essa postura firme, independente se o ambiente tem mais homens, né, então, eu acredito nisso. Acho que isso é o que eu consigo hoje em dia lidar. Gente, foi muito bom, tá acabando, mas antes eu queria saber se vocês têm alguma dica de livros, filmes, entrevistas, alguma coisa aí que fala sobre liderança feminina, ou só sobre liderança também. Eu li um livro tem um tempo, Liderança com Margaret Thatcher. Ela foi a primeira ministra, né, do Reino Unido, se eu não me engano, em 1979. E ela tinha uma postura bem conservadora e uma pessoa forte, né? Então, ela tinha que ser bem forte para lidar, né? Ainda mais nesse ambiente, né, da política, onde realmente tem mais homens no poder. E ela mostrava que a pessoa precisa ser forte, né? E trazer segurança para aquilo que ela está falando. Então, o que assim me inspira hoje em dia é ter a postura firme, né, e segurança no que eu estou passando. Ótimo. Excelente. Bom. Excelente. E aí, Carol, tem algum? Tem 2 que eu gosto bastante. Um é Organização Sem Medo, da Amy Edmondson, que ela é uma psicóloga e ela faz uma pesquisa com várias empresas, então é um livro que para liderança ele apoia bastante, ajuda bastante. E tem um outro que também eu sou super fã, é um livro lindo, A Bailarina de Auschwitz, que é a Edith Eger, que ela ainda é viva e ela é uma sobrevivente do Holocausto e ela tem uma história linda e super positiva de tudo que ela viveu. Então ela viveu cenas de horror num período de adolescência, mas ela tirou uma lição linda de vida e hoje ela trabalha, não mais hoje, né? Mas depois ela se tornou psicóloga e trabalhava com pessoas que tinham sofrido traumas para trabalhar essa superação dos traumas. Então, acho que são 2 livros que eles ajudam bastante. Um, acho que mais voltado à liderança e o outro também na questão da liderança, mas muito voltado à nossa formação, à nossa libertação de traumas do passado, para a gente realmente se tornar quem a gente deseja ser e não quem a gente foi condicionado a ser, né? Dai, tem algum? Então, bom, vou ser um pouquinho fora da literatura, né? Acho que um exemplo aí de mulher aí na direção também como CEO, a Luísa Trajano, né? Todo mundo conhece, sim, né? Sim. E que é muito voltada ao trabalho, e ela fala muito da disciplina, né? Então, sim, o quanto a gente precisa ser disciplinado, né? Na questão da liderança. E, além disso, o olhar para as pessoas. Então, olhar não só para as pessoas internamente, não só para os nossos colaboradores, mas olhar para a sociedade. Então, implantar esses programas, né, também, o quanto que a gente evolui como profissional, como a empresa também. Então, é uma pessoa, assim, que acho que tem uma história muito bonita aí de liderança feminina. Alguma mensagem que vocês querem deixar para as mulheres? Coragem, sempre. Coragem. Acreditar em você sempre. Sempre. Isso aí. Não desistir, né? Porque somos capazes de muito fazer. É isso aí. Vá com medo, mas vá. É isso aí. Essa é a dica. Acredite em você. Nos sigam. Ative os sininhos, né? E sigam a gente. Quem quiser participar também, manda mensagem pra gente. Se tiver outras perguntas que tiver aí pras meninas, podem mandar, que o marketing passa pra elas. E até breve, até o próximo. Obrigada, meninas. Obrigada. Agradeço.